A casa é sua. Nós somos uma casa e esse tema vem de uma forma maravilhosa. Então, seguindo os passos do pastor James, que nos ensina a organizar um sermão, uma pregação em alguns pontos, eu quero trazer para você 5 pontos sobre a casa é sua. Então vem comigo, se aquieta aí, que tem para todo mundo. Primeiro ponto que eu quero dizer, quero começar sugerindo que a casa é sua, que se a casa pode ser, a ECUSP é sua. É a nossa casa aqui é sua. Você que está nos visitando pela primeira vez, você que está olhando aqui um dia esse vídeo, vai para algum lugar, né? Imagina você que está vendo assim, a ECUSP pode ser sua, a casa é sua, seja muito bem-vindo. É isso. E se a casa é sua, pode ser entendido como a ECUSP é sua. ECUSP, a Igreja Evangélica, a Comunidade USP, é uma, para quem não sabe, talvez alguém não saiba aqui, é uma instituição religiosa, formalmente constituída, nós temos liturgia, nós temos ali o nosso jeitão. Eu estava falando com o Rafa está aí, o Rafael, carioca. Aí, Rafa, tá falando pro Rafa hoje, Rafa me contando, pô, cara, eu sou tecladista, estou tocando teclado há muito tempo, faço capoeira. Eu falei, Rafa, meu, você vai se amarrar, essa igreja aqui é muito musical. Nós somos uma igreja musical, então quem vem na nossa pegada sabe, tá aí, a devocional hoje foi de uma música. Nós somos assim, essa é a nossa identidade como comunidade. E nós somos, incrivelmente, nos reunimos numa casa. A gente não se reúne num templo, numa coisa que alguém possa passar e falar assim, isso é uma igreja. Não, imagina. A gente se reúne em torno da mesa, da cozinha. Meus pais, eu estava contando ali na devocional, meus pais estiveram aí 2 semanas atrás. E pela primeira vez eles foram à ECUSP. Eu estava lá em casa assim, minha mãe falou, nossa, a gente não vai poder ir na igreja com vocês amanhã? Eu falei, claro que não. E ela foi. E o meu pai, católico lá, praticante, leitor da Bíblia, ele falou assim, Neide, minha mãe, né? Viu o templo deles é uma casa. Ele chamou o nosso local de templo. Eu achei bonitinho, o templo deles é uma casa. E sabe o que chamou mais a atenção da minha mãe? Ela assim, Cristiano, mas não é nem, meu filho, né? Sei lá como ela me chamou ali. Não é nem ali o lugarzinho melhor, né? Mãe, onde é? É na cozinha, né? Eu vi você assim, é a cozinha. A nossa igreja, porque ela começa ali na cozinha. Não tem um cara que não entra, vai direto para a cozinha. Aí fica aquela chacrinha na cozinha, até que veio o Alce lá, veio o Caí, bora. A cozinha, a mesa, isso nos identifica. Então essa aí é ECUSP. Então, se você gostou, vem, a casa é sua, a ECUSP é sua. Estamos de portas abertas. Se não gostou, o James sempre fala, dá mais uma chance, dá mais 2, o café não estava bom naquele dia, o que é raro. Vem pro próximo, sinta-se em casa, porque a ECUSP é sua. Pausa essa coisa legalzinha que eu estou falando aqui, muito provavelmente para quem me conhece é a coisa mais legal que eu vou fazer até agora, é a coisa mais simpática, porque eu não sou assim. Vocês sabem, eu sou do ladeira abaixo, então... Quem aproveitou essa parte, que bom, simpático, que querido, convidando todo mundo. Gente, agora não vai mais ser assim. A gente tem um compromisso muito grande. A gente tem um compromisso muito grande em pouco tempo. O James falou, eu fiz 50 anos, eu tenho cada vez menos tempo de esmiuçar agora o seu coração, não eu, mas vivo de mim. E aí... quem estava comigo aqui, Aninha, estava a Bruna, Sossô, Bebela, Lavínia. Vocês estavam na minha última aula, a gente estava em aula na última vez, né? Sobre o que a gente falou da última aula? Sobre esses mesmo. Aí, Aninha. Semana passada a gente estava em aula com as meninas, falando sobre profetas e profecia, o nosso guia lá. E aí eu me enchi de ousadia para falar que hoje eu vou profetizar para vocês, do início ao fim. E eu vou profetizar porque a gente aprendeu com as meninas o que era o trabalho dos profetas lá atrás. Os profetas ouviam o que Deus queria falar para o seu povo e eles tão somente falavam. Os profetas foram papagaios de Deus, não colocavam sua interpretação. Os profetas ouviam e falavam. O que não é uma profecia, aquilo que Deus manda falar. E o que não é um profeta, tão somente alguém que fala o que Deus quer falar.
E no passado os profetas tinham que ouvir, ser chamados a ouvir e verbalizar. Hoje a gente já tem tudo digitado, pois tudo que Deus quer falar com a gente já está tudo escrito na Bíblia. Por isso talvez você tenha muito pouco a necessidade de ouvir alguém falar para você alguma coisa. O dia que você ouvir alguém falar para você alguma coisa que está na Bíblia, sinta-se puxado da sua orelha e falar assim: caramba, ele nem precisava ter falado isso para mim porque eu devia ter lido antes. A profecia hoje é falar para vocês o que está na Bíblia, porque é o que Deus quer falar. E naquela parte, naquele tempo, uma profecia era identificada como: pode apostar comigo. A profecia era aquilo que aqueles homens e mulheres do Antigo Testamento não queriam ouvir. Uma profecia, geralmente, porque o que Deus quer falar com a gente é geralmente o que a gente não quer ouvir. E quando alguém te fala alguma coisa do tipo: você te vejo num escritório maravilhoso, no seu consultório médico na Faria Lima, vejo em suas mãos dirigindo um carro blindado, vejo sua carreira, vejo que terás uma carreira maravilhosa de músico. Eu geralmente desconfio disso, porque não é muito isso que está na Bíblia. Para mim nunca me foi profetizado que eu ia padecer pelos outros, que eu ia entregar minha vida pelos outros. A gente não julga o profeta, a gente julga a profecia. E cuidado, profetas que não falam profecias de Deus não são coisa nova, isso é antigo. Jeremias 20:13, depois você vai pegar na Bíblia, isso aqui daqui a pouco vai circular nos grupos. Olha o que falava Jeremias 23. Isso aí, o profeta Jeremias, há muito tempo atrás, ele falava o seguinte: meu coração está quebrantado por causa dos falsos profetas. Pois a terra está cheia de adultério, de baixa maldição, a terra está de luto, os pastos do deserto secaram, pois todos eles praticam o mal e abusam do poder. Até os sacerdotes e profetas são homens corrompidos. Vi profetas de Samaria que eram terríveis, pois profetizavam em nome de Baal. Agora vejo que os profetas de Jerusalém são piores ainda. Gostam de desonestidade, esses profetas são perversos. Jeremias 23, do 9 ao 40, é o profeta Jeremias sentando a pua em pessoas que se julgavam profetas. E isso vem até hoje, então cuidado, quando eu digo aqui que eu vou profetizar e eu me encho de ousadia e tranquilidade para dizer isso, é que de mim não vai sair nada. Vocês vão ver o quanto de Bíblia tem aqui. E se eu estou falando para vocês coisas que estão na Bíblia como um papagaio de Deus, vocês já deviam ter lido esse troço. Mas que bom que vocês estão aqui para ouvir profecia hoje. Fica tranquilo, eu não vou chamar ninguém pelo nome, isso para mim é chute, evidência, mas Deus vai falar com todos nós. Segundo ponto que eu quero falar sobre então a casa. Eu falei que a casa é sua, a casa como aí é cuspe. Agora eu quero trazer uma outra significado para essa mesma frase. E eu vou dizer que a casa é sua. E eu quero falar sim, a casa de vocês é sua. Cristiano, a coisa mais óbvia do mundo, que a minha casa é minha, o meu endereço, mas não é tão óbvio assim. Eu preciso falar que a casa que vocês habitam, a casa que vocês constroem, a família que vocês constroem, estão lidando com ela, é responsabilidade sua. Isso parece bobo, mas a gente precisa desse chacoalhão. Sabe de uma coisa? Provérbios 14, de 11 a 16 diz o seguinte: a casa dos perversos será destruída, mas a tenda dos justos florescerá. Há caminhos que ao homem parecem bons, mas ao final são caminhos de morte. Finalzinho ali no verso 15 diz que o ingênuo acredita em tudo que vê, o prudente examina os seus passos com cuidado. O sábio é cauteloso e evita o perigo, o tolo confia demais em si mesmo e se precipita. Gente, tem muita coisa, tem muita atitude, tem muito comportamento que tem que ser mudado na casa de vocês. Não falo isso eu sabendo a casa, eu nem conheço nem a casa de vocês. Falo aqui como profecia, porque Deus está dizendo isso. Sabe que há 2 meses a gente se mudou de casa.
A gente sai de uma casa e vai para um outro lugar. E a gente viu uma transformação lá dentro. O que tinha de tralha para jogar fora, o que tinha de coisa que aparentemente cabia na casa anterior, que parecia que não fazia nada, que estava até bonitinho, que já não cabia na outra casa, foi enorme. Vocês todos estão em processo de mudança de casa, vocês têm uma casa dentro de vocês. E nessa casa tem teia de aranha, nessa casa tem sujeira debaixo do tapete. Tem coisa pior nessa casa de vocês e na minha também, tem coisa que parece bonita, mas é ruim, é caminho de morte. E cabe a vocês, como donos da casa de vocês, serem chamados a atenção aqui para falar o seguinte: tem que mudar. E mudar não é mudar no exterior, não é dar um tapa na pintura. Tapa na pintura davam lá os sacerdotes e fariseus quando Jesus joga na cara dos sacerdotes e fariseus que estavam por fora todos bonitos, lá com roupas bonitas, e Jesus fala o que lá em Mateus 27, deixa eu pegar aqui que está marcado, né, que estou adivinhando. Mateus 24, diz o seguinte, Mateus 23 ou 25, que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas, tenham cuidado de limpar o exterior do copo e do prato, enquanto o interior do copo e do prato está imundo, cheio de ganância e falta de domínio próprio. Fariseus cegos, lavem primeiro o interior do copo e do prato, e o exterior também fica limpo. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês são como túmulos caiados, túmulos pintados de branco, bonitos por fora, mas cheios de ossos podres por dentro. A nossa casa está refletindo isso aqui. Tem muita coisa que a gente precisa hoje ao convite de sua casa é responsabilidade sua. Começa a dar jeito. Não é decoração. Não adianta dar um tapinha ali. Tem coisa que já não cabe. Agora a gente está na devocional e o Marcelo nos lembrou de Efésios 4, lá pelo 20. Deixa eu pegar aqui, Marcelo, Efésios 4, 28, que diz o seguinte: você e eu que estamos em constante mudança no caminho do Senhor, você que está deixando hoje um caminho e está passando por uma transformação na IECUSP por meio da palavra, ou você que está aqui titubeando entre um pé e outro do caminho dessa casa para cá e indo para outra casa, eis que Deus te fala, não eu. Portanto, abandonem a mentira, ou melhor, deixem que o Espírito renove os seus pensamentos e atitudes e revistam a nossa nova natureza, criada para ser verdadeiramente santa e justa. Portanto, abandonem a mentira e digam a verdade ao seu próximo, pois somos todos parte do mesmo corpo. E não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha. Quem é ladrão, pare de roubar, em vez disso use as mãos para trabalhar. Evitem o linguajar sujo, insultante, que as suas palavras sejam boas, úteis, não entristeçam o Espírito Santo. Isso é mudança de casa. E isso eu não precisava estar falando para vocês. Eu faço profeticamente, lendo a Bíblia. Eu sou vaso de barro. Podia estar qualquer um aqui lendo para vocês. Isso seria a profecia. A casa é sua. A responsabilidade de mudar a casa de vocês é de vocês. Não achem também aqui que o repique é meio casa-cor, que vocês não sabem, vocês sabendo a casa que tem, estão olhando outras casas e falando: que casa linda do Edu, quero uma casa igual a ele. Mentira, vocês nem sabem a vida do Edu, a minha, a do James. Cada um sabe, então não olha muito para a gente assim, olha para Jesus e sabe, vocês vão saber quem pode dar jeito nisso aí. Mateus 7, 24 a 27 diz o seguinte: quem ouve as minhas palavras e as pratica é tão sábio quanto a pessoa que faz o quê? Constrói sua casa sobre uma rocha firme. Aí você vai dar um tapinha dentro, mas não adianta. Se a nossa casa não estiver fundada sobre rocha firme, ela vai sucumbir. Porque a tempestade vem, porque a enchente vem. Então você tem que dar jeito na sua casa. O convite do Repique esse ano é para isso. A casa é sua.
dá jeito nesse negócio. Porque a gente falou também agora no devocional, o Pedro nos trouxe essa pregação há 2 ou 3 semanas atrás. Vai lá nas nossas mídias sociais, no Instagram, no YouTube. O Pedro nos lembrou o seguinte, que Jesus no barco não é garantia que não vai ter onda. E o mais importante não é Jesus defendendo as ondas, é a presença de Jesus. Você precisa ter Jesus na sua casa. Ele que vai te ajudar em tudo isso. O Marcelo lembrou uma coisa muito legal sobre esse versículo, né? Aquele que minta, não minta mais. Aquele que fala bobagem, não fale mais. Tem uma teoria no mundo da economia, chama-se a teoria das janelas quebradas. Basicamente foram profissionais lá de Chicago que falam o seguinte: eles fizeram um teste, eles pegaram uma cidade, um bairro e começaram a quebrar algumas janelas de alguns lugares e deixaram. À medida que outras pessoas passavam, viam janelas quebradas, quebravam também, viam lixo na rua, deixavam mais lixo. E quando isso era consertado rápido, quem queria fazer bobagem não fazia muito. A nossa vida é muito parecida. Cuidado com as brechas, as janelas quebradas, vai consertar as janelas quebradas. Na primeira, vai tirar o lixo acumulado. O primeiro, não deixa isso acumular, porque você facilmente se acostuma. A casa é sua. Vou para o 3. Eu falei que a cuspe é sua, a casa é sua, seja bem-vindo. Mas eu estou te chamando a atenção que a sua casa também é sua e é responsabilidade sua. Olha só, agora eu vou botar um outro comparativo aqui. A casa é sua, a casa é sua, você é uma casa, a sua vida é sua. Isso, a sua vida é sua, e isso é um problemão para você, tá? Que é isso, a sua vida está sob sua responsabilidade. A minha vida sob minha responsabilidade é um horror. Então cuidado. Você que acha que domina a sua vida, que sabe fazer as coisas. Você tem dentro de você comportamentos, ideias, tradições. Você tem dentro de você criatividade. Você tem coisas que você não arreda o pé. Então cuidado com isso. Tudo isso que está dentro da sua vida está te guiando, está te levando para algum lugar. A sua vida vai te conduzindo. Está na hora de você olhar para dentro e reconhecer que essa casa aqui é responsabilidade sua também. Eu me incomodo, muita gente sabe assim, eu me incomodo muito com essa história de falar assim: deixa Jesus assumir o joystick do controle da sua vida e taca ali pau. A gente tem o joystick na mão, ele está do lado, nos dizendo tudo que tem que fazer. O joystick, a direção está na sua mão, não é só ver o que você faz. A coisa mais óbvia para isso é ver o que você faz e falar assim: Jesus, foi o Senhor? Claro que não, é que você está sentado no cockpit da sua vida. Isso é muito perigoso. Você tem que entender que você é criado para ser templo do Espírito Santo de Deus. A gente fala assim: casa. Você e eu somos casa. Profetizo agora para vocês o quê? 1 Coríntios 3,17 diz o seguinte: vocês não entendem que são o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vocês? Vocês não entendem isso? Paulo falando para mim e para vocês. Deus destruirá quem destruir seu templo, pois o templo de Deus é santo e vocês são esse templo. Vocês são casa. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Vocês não sabem que o seu corpo é templo do Espírito Santo que habita em vocês? E vocês estão fazendo isso? Falo eu agora. E vocês estão fazendo isso com o corpo de vocês, que é templo do Espírito Santo. João 14, 23, Jesus respondeu: quem me ama faz o que eu ordeno. Meu Pai o amará e nós viremos para morar nele. Você que vai receber Jesus para morar em você. Isso quebra o ponto que a gente fala por tradição, tá? Falo eu agora, eu não sei se você vai falar isso perto de mim, pelo menos. Você não vai mais à casa do Senhor, gente. A igreja com I minúsculo, não é mais a casa do Senhor, que você vai à casa do Senhor. Você pode ser, você é casa do Senhor.
Eu brinco com as crianças, as meninas falam assim, papai, nós vamos à igreja? Eu falo, filhas, não tem como a gente ir ao lugar que a gente é. Você não vai à casa do Senhor, ufa, estou aqui na casa do Senhor. Não, gente, Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens. Acabamos de cantar aqui, o nosso encontro comunitário é casa de Deus Pai. Efésios 9, 19 e 22, está tudo aqui. Portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Juntos somos casa, edificados sobre os alicerces. Nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para Deus. Por fim, Hebreus 13, 5 a 8 diz o seguinte, começando 6, mas Cristo, como Filho, é responsável por toda a casa de Deus, e nós, a casa de Deus, se nos mantivermos corajosos e firmes na nossa esperança. É isso, enquanto você está firme nessa fé, você é casa de Deus. E olha a responsabilidade que a sua vida tem nisso. Você e eu somos casa de Deus. Se liga, isso é uma responsabilidade enorme para todos nós. Você é casa, quem está habitando aí dentro? Você sabe, você já leu o texto, que a casa não fica vazia. Ou tem um, ou tem outro. A gente lembra disso? Lá em... pegar aqui... Lucas 11, 23 diz o seguinte, Jesus falando, quem não está comigo, opõe-se a mim. E quem não trabalha comigo, trabalha contra mim. Quando o espírito impuro sai de uma pessoa, anda por lugares secos à procura de descanso, mas não encontrando, diz o quê? Vou voltar à minha antiga casa. E ele volta para a sua antiga casa e a encontra vazia, arrumada e varrida. Essa sua casa tem alguém morando dentro dela. E só você sabe. Se não sabe, as suas atitudes denunciam quem mora na sua casa. Elas podem profetizar sobre você. Cuidado onde vocês põem a casa de vocês. Cuidado no endereço escolhido para construir essa casa. Salmo 1 diz o seguinte, feliz aquele que não segue o caminho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, não se ajunta à roda dos escarnecedores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor. O ponto é o seguinte, não negligenciem zona de influência. Não se achem que estão protegidos de tudo. Cuidado para onde, com essas perninhas aqui, vocês estão levando a casa de vocês. Cuidado. O mundo influencia de uma forma tremenda, mas nós não teremos um mundo maior o que está em nós do que o que está no mundo. O problema é que quando você verbaliza isso, você tem que ter certeza de que o maior está em você. Porque se a sua casa estiver vazia, você está frito. E aí, um cara não vai falar assim, aí ó, o Felipe, aí ó. Não, ele vai assim, o Felipe, de Deus, está fazendo isso? Aí Deus deve falar assim, então não é o problema só em relação a você. O que mais aqui? 4. Vou trazer também para vocês, para acabar, essa ideia de que, cadê meu 4 aqui? Que a sua casa, você fala assim, a casa é sua. Agora o meu convite para quem sabe você pegar essa frase e tomando ela para si, olhar para o céu e falar o seguinte, Deus, a casa é sua. Está com você isso hoje. Totalmente na sua liberdade. A gente tem, e lembra, clássico convite que Deus faz em Apocalipse 3, que diz o seguinte, eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele, e nós seremos amigos. Você só consegue isso quando você fala assim, Deus, eu entendi
que eu sou casa e tudo bem, essa casa, a casa é sua, Deus, essa casa é sua. E aí Deus vem e diz, então é isso, eu vou morar aí com você durante seu tempo finito na terra, retribuição, você mora comigo a eternidade na minha, naquela que eu preparei para vocês. Romanos 10, de 8 a 13 diz, mensagem que a gente sabe, de novo, se essa profecia ele é novidade, quero te matar aqui, que diz o seguinte, a mensagem está bem perto, está em seus lábios e seu coração, e essa é a mensagem que anunciamos a respeito da fé. Se você declarar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo, pois é crendo com o coração que você é declarado justo e é declarando com a boca que você será salvo. A sua casa não precisa de um negocinho lá, docilar. A sua casa precisa da marca do sangue nos umbrais da porta, representando que aqui tem dono. Nossos irmãos que vão ser batizados lá domingo vão falar publicamente o seguinte: se um dia confessei numa comunidade pequena, para o meu pai, para minha mãe, criei no meu coração e confessei com a minha boca, ao contrário, agora eu vou dizer publicamente, eles vão botar na frente da casa deles assim, essas meninas aqui, o pessoal vai, casa, essa aqui é casa marcada com sangue, essa casa tem dono. E quando você diz assim, Deus, essa casa é sua, emenda e diz assim, pode entrar, pode botar suas malas aqui, pode me ajudar na mudança, pode dar jeito aqui. Ele vai conseguir, não você dar jeito no que tem que dar jeito. Falávamos agora na devocional, abre a porta, mas Cristiano, eu não sou religioso, abre a porta, mas eu não tenho Bíblia, abre a porta, mas eu não me sinto certinho, abre a porta, mas eu sou muito certinho até, abre a porta, acho que você precisa muito que ele entre mesmo. Povos de todas as raças, línguas, nações, venham os sobrecarregados, venham os cansados, venham os religiosos, venham os não religiosos, venham os que estão brigados, venham os que merecem, venham os que não merecem, venham. Abre a porta, deixa ele entrar com a malicuia e fazer morada na sua casa. Porque aí, e eu acabo agora, eu te trago a última comparação do a casa é sua, que agora eu falo como Deus, longe, guardando toda essa coisa que eu sou nada. Não interessa eu, gente, não interessa o vaso, não olhem mais para o vaso, olhem para a mensagem, julguem a mensagem. Falo eu para vocês que a última comparação é Deus falando para vocês agora, lá de cima o seguinte, então, a casa é sua, essa casa que foi preparada desde o princípio é sua. Não é a nossa religião aqui que está preparada para vocês. Esquece isso. Nós estamos falando que a casa de Deus pode ser sua. E aí, eu escrevi assim, falo eu. Quer dizer, não falo eu, mas falo o Senhor. Eu vou ler minhas aspas e depois eu vou te dar a fonte dessa profecia. A casa é sua, sim, meu filho, minha filha que está aqui. A casa no céu está preparada para ser sua. Você me deixa eu morar na sua casa aí durante um tempinho aqui na terra e eu te deixo morar na minha eternamente. E tudo que Ele fez hoje, há muito tempo atrás, foi para que a gente estivesse aqui falando isso. Hoje é uma sexta-feira santa no mundo cristão. Mais ou menos, reza a lenda bíblica que daqui a pouco Jesus está indo para o Gólgota, está sendo colocado numa cruz, está sendo pregado, está sendo, a gente fala sacrificado, está sendo assassinado pelos próprios religiosos da época, para que eu pudesse estar profetizando e lembrando todos vocês que, por causa daquela morte, eis que um novo caminho se inaugurou. E o véu foi rasgado de cima a baixo. E acabou sacrifício, acabou sacerdote, acabou templo, novo e vivo caminho à disposição de todos vocês, aos cansados, aos feridos, aos perdidos, aos sobrecarregados, aos religiosos. Não olha para o lado,
Eis que um novo caminho se fez e está preparado. O que eu falo não vem na minha cabeça, isso está escrito na conversa de Jesus com João, com Deus, lá no livro de João, que diz o seguinte, João 14, de 1 ao 31. Eu cito alguns pontos aqui. Jesus falando, turma, não deixe seu coração aflito, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu não teria falado para vocês. E quando tudo estiver pronto, eu virei para buscá-los, para que vocês estejam onde eu estiver. Mais para baixo, ali no 10, diz o seguinte, as palavras que eu digo não são minhas, mas de meu pai, que permanece em mim, e as suas obras eu realizo e realiza as obras pelo meu intermédio. Apenas creiam que eu estou no Pai e o Pai em mim, ou creiam pelo menos por causa das obras. Eu não os deixarei órfãos, voltarei para vocês no 18. E ele encerra assim, no 26 até o 28. Quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo, como meu representante, Jesus falando, ele os ensinará todas as coisas e os fará lembrar de tudo o que eu disse. Eu lhes deixo um presente, a minha plena paz, e essa paz que eu lhe dou um presente que o mundo não pode dar. Portanto, gente, não se aflijam, não tenham medo. Lembrem-se do que eu lhes disse. Eu vou embora, mas eu voltarei para vocês. E se o seu amor por mim é real, vocês deveriam estar felizes que eu vou e volto, porque eu vou preparar morada. Há moradas para vocês. Deus fala para a gente o seguinte, me vira assim, tá fazendo, Cristiano, Marcel, Patrícia, Saraiva, James, Joãozinho, Maricota, essa casa é sua. A gente lembrou, ano passado a gente fez a temporada Casa Cheia, nossos momentos devocionais nas casas. A gente lembrou do texto do banquete, teve um homem que fez um banquete e convidou seus amigos não quiseram ir. Isso tão somente é o versículo que fala que Deus veio para os seus e os seus não quiseram. Por causa disso, o convite foi aberto a todos. Naquela história, o anfitrião fala o seguinte, meus amigos não quiseram vir, pois chamem todos, os bons e os maus, chamem para o banquete. Mas eu sou mau, não estou pronto, não se preocupa, vem para a mesa, há lugar na mesa, há lugar na casa, e não é porque tem espaço para todos nós, as moradas estão prontas. Tem um convite que está sendo feito o tempo todo, esse convite foi repetido hoje. Ele pode não ser ouvido por você amanhã, porque você não garante nada. A gente garante esse segundo aqui, amanhã a gente não garante. Esse convite está sendo feito hoje. E a única condição para eu entrar na casa é a vestimenta. E não é vestimenta, como a Ângela falou aqui, a vestimenta de crente. É você pegar, botar uma Bíblia embaixo do seu braço e botar uma roupa bonita. Imagina, só você olhar para a gente, não é essa roupa. São vestes brancas. Cristiano, então tem que ir na loja Hering comprar uma camisa branca, então você não entendeu nada. Não, são as vestes brancas lavadas pelo sangue do Cordeiro. O único branqueador da sua vida é sangue. E não é qualquer sangue, foi o sangue que foi vertido naquela cruz. E hoje você o recebe aceitando a Jesus e abrindo sua porta, aceitando o convite, falando, vem, entra aí, traz a mala, sua cama está pronta, fica comigo para sempre, porque eu quero ficar contigo para sempre. Por fim, Apocalipse 7, de 9 a 19, quando João tem lá uma visão do que acontece, ele vê uma coisa linda. Ele diz o seguinte a partir do verso 9, pensa você sendo visto pelo apóstolo João. Depois disso, viu uma imensa multidão, grande demais para ser contada, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Em pé diante do trono do Cordeiro, usavam vestes brancas e seguravam ramos de palmeiras, e gritavam com grande estrondo, a salvação vem do nosso Deus, que está sentado no trono, e do Cordeiro. Verso 13, e um dos anciãos me perguntou, quem são estes vestidos de branco? De onde vieram? Resposta do apóstolo João, Senhor, tu sabes. E ele disse,
são aqueles que vieram da grande tribulação, que lavaram e branquearam suas vestes no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de dia e de noite, servem no templo, e aquele que se senta no trono lhes dará abrigo. Na casa do Senhor tem abrigo, na casa do Senhor tem cura, na casa do Senhor tem proteção, na casa do Senhor tem perdão. Pois o Cordeiro está no centro do trono e será seu pastor, e ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará toda lágrima do olho. Aqui Jesus no barco vai ter onda, mas é fundamental Jesus no barco para que você vença a última onda da morte física. Essa você vai passar raspando, e se tiver Jesus no seu barco, na sua casa, aí é morada eterna. Você troca de endereço e passa a viver eternamente com Ele. Isso não é da nossa religião, eu profetizo isso nas páginas da Bíblia, do nosso guia de fé. Eu acabo aqui e já vou falar que o Pedro, gentilmente, e o Sander ensaiaram uma música na corrida, assim. Eu larguei várias músicas assim para o Pedro e para o Sandro, e eles são muito legais com a gente. A gente vai cantar uma canção. E eu encerro dizendo o seguinte: escrevi assim, não falo eu, mas falo Deus de novo para vocês. Deus fala o seguinte para vocês: essa casa que eu prometi pode ser sua agora. Agora. Não se você for olhando para a janela, do nada, olhando para mim. Sua. Porque a mão furada do meu filho continua estendida. E se você tocar a mão furada do meu filho, ele não vai te decepcionar. E vai te dar casa para toda a eternidade. Eu volto em Apocalipse 13, 19 e 22, que diz: eu corrijo e disciplino aqueles que amo. Por isso, sejam zelosos e arrependam-se. Preste atenção. Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. E nós seremos amigos. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. A música tem um poder extraordinário de nos emocionar. E eu imploro, pelo amor de Deus, nesse momento, fala para o seu cérebro assim: emoção, de lado. Não ouça essa música emocionada, para que você não tome uma decisão emocionada. Decisões emocionadas geralmente nos levam para caminhos ruins. Preste atenção no que o Pedro e o Sandro vão cantar, vão nos presentear. E pensa em tudo que a gente está falando, sobre essa casa, sobre moradas. E pensa nessa de que, Deus, essa casa aqui é sua. Bora, daqui a pouco a gente volta.